Isso te se revelou. Esse nome é o nome de Jesus. Olha que história linda. Deixou o céu para buscar. Veio pra nos resgatar. Amor maior. Amor maior que meu pecado. Só um minutinho. Nada vai nos separar. Amor maravilhoso é. Amor maravilhoso é. O nome de Jesus, meu amor maravilhoso é, maior que tudo ele é. Amor maravilhoso é, o nome de Jesus. Amor maravilhoso é, o nome de Jesus. Quantos podem levantar a mão e reconhecer nome sobre todo nome, ao nome de Jesus? Reconhecer que nós não vivemos na sexta-feira, mas é o domingo, a qual ele ressurgiu e por isso nós o glorificamos. Levante suas mãos lá em cima e comece a encher o céu de adoração. É doido? Escuta. Faz som. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Canta. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória. Jesus te nasce e está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Olá, amigos. Daqui a pouco a gente vai iniciar, só mais alguns segundos, iremos iniciar o fórum sobre sexualidade com o pastor Sérgio Brico, presidente da Assembleia de Deus no Jardim Primavera, e a irmã Valquíria Salinas, da Assembleia de Deus de Sorocaba, São Paulo. Vai entrando, vai compartilhando para edificar vidas. Vamos, família.
sobre todo nome, ao nome de Jesus. Aleluias. Pastor Sérgio Brito, irmã Valquíria Salinas, a paz de Cristo Jesus, vocês que nos assistem pelo Facebook, que Deus em Cristo possa abençoar todos nós. Iremos começar mais um fórum online e hoje com o tema sexualidade. E para iniciarmos esse fórum, quero pedir ao pastor Sérgio Brito, presidente da Assembleia de Deus de Jardim Primavera, que possa fazer uma oração, nos entregando a Deus, para que o Espírito Santo, que é digno de receber toda a honra e toda a glória, para que o nosso Deus possa conduzir esse fórum para que vidas sejam edificadas. Pastor Sérgio Brito. Bendito Deus, em Tua presença santa, nos encontramos reunidos nesta hora. Eu quero Te louvar pelo grande privilégio que o Senhor nos concede, Pai, em poder estarmos participando desse momento tão importante, onde certamente o Senhor vai nos usar para orientar tantas pessoas. Querido Deus, que o Senhor venha nos usar de uma maneira toda especial. Também o Teu filho, irmão José Reis, Pai, que está na condução, Senhor, deste evento, que o Senhor venha orientar Tua filha, irmã Valquíria, que o Senhor venha usá-la também poderosamente, e que nós venhamos ser instrumentos, Pai, para a edificação de vidas, para falarmos de um assunto tão melindroso, tão complexo, mas o nosso objetivo, Senhor, é sermos canais de bênçãos. Glorifica o Teu nome, Pai, através de nossas vidas, pois nós suplicamos a Tua bênção e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pastor Sérgio Brito, que Deus em Cristo possa abençoar o senhor. Quero aqui apresentar a nossa irmã Valquíria Salinas, ali da Assembleia de Deus de Sorocaba, São Paulo, que desenvolve um trabalho maravilhoso com mulheres, jovens, famílias. Eu vou deixar a irmã Valquíria se apresentar, falar um pouco de si, e depois a gente vai apresentar o nosso pastor Sérgio Brito. Irmã Salinas. A paz do Senhor, a paz, irmão José Reis. Um prazer estar aqui dividindo esse momento com o senhor, com o pastor Sérgio Brito, e conhecê-lo. Já ouvi falar sobre, mas não o conhecia. E agradeço a Deus e agradeço também o prazer, né, pelo pastor Alberto Serafim, que é sogro do senhor, né, irmão José? É isso, meu sogro, né? Então, nós estamos iguais. Eu também sou nora de pastor. E aí, nós estamos com o pastor aqui. Então, estamos abençoados. Glória a Deus. É um prazer poder estar aqui, falar sobre esse tema. Como disse o pastor o pastor Sérgio Brito, pastor José Reis. É um tema bem melindroso, mas necessário que nós falemos, que nós possamos comentar sobre esse tema, principalmente dentro de nossas igrejas, né? Eu, como psicóloga, psicoterapeuta e atendo muito casais e vejo o quanto esse tema, às vezes, um problema é uma extensão que vai lá para a vida conjugal, né? O quanto é necessário esses temas. E assim, eu parabenizo por essa live, porque é de suma importância. Sou daqui de Sorocaba, meu esposo também é pastor, é o primeiro vice-presidente aqui do campo de Sorocaba, do interior, e estamos aqui trabalhando. Nesse período de quarentena não paramos. Eu estou fazendo meus atendimentos online, principalmente os da igreja, que parece que é um momento que o povo está mais necessitado ainda, né? Mas é isso. Pastor Sérgio Brito, quero aqui externar minha gratidão ao senhor, porque no momento de muita alegria das nossas vidas, a qual realizamos até hoje o maior seminário de sexualidade entre jovens aqui no Rio de Janeiro, o pastor Sérgio Brito conseguiu reunir mais de 500 líderes de jovens e adolescentes aqui no estado do Rio de Janeiro para falar sobre o jovem e a sexualidade. E ali, pastor Sérgio Brito, depois daquele seminário,
a gente pôde escolher diversos testemunhos de pessoas que foram edificadas, saradas e tratadas por Deus. Então, quero aqui hoje agradecer o senhor. Na época, a gente era primeiro vice-presidente da União de Adolescentes das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro, a nossa tão amada e grandiosa UADER, que pertence à nossa convenção SEADER. E o pastor Sérgio Brito, quando eu contei o projeto para ele, quando eu me abri com ele no seu consultório, onde ele dá atendimento, ele de pronto atendeu, abraçou a causa, e ali as portas dos céus foram se abrindo, chegou a apostila, a FAICAD mandou o diploma, foi uma coisa muito linda, e eu hoje agradeço o senhor, pastor Sérgio Brito, e resisto. Foi um dos maiores, se não o maior, seminário sobre sexualidade aqui no Rio de Janeiro. Pastor Sérgio Brito, com a palavra. Meu amado, a paz do Senhor, eu acho uma covardia você iniciar dessa forma, porque o pastor Sérgio tem esse bigode grande, cara de bravo, mas eu sou uma banana. Eu estou aqui emocionado, acredite, com lágrimas nos olhos, reconhecendo a minha pequenez e a grandeza de Deus na minha vida. E eu só tenho que agradecer a Deus pelo privilégio que Ele me concede em poder cuidar de vidas. Realmente foi um desafio falar desse assunto naquele evento, mas realmente tivemos grandes resultados. Vários pastores depois me convidaram para falar nas igrejas desse assunto também. E eu tenho a graça de Deus de trabalhar nessa área como sexólogo, falando de relacionamento, de sexualidade. Nas palestras de casais, nos encontros, eu falo da vida sexual do casal, na visão bíblica e na visão técnica também, e tem sido uma bênção. Quero parabenizar a doutora Valquíria pelo brilhante trabalho que ela realiza também com casais, como psicóloga, psicoterapeuta, e eu quero louvar a Deus pela vida dela também. Dizer ao irmão José Reis que o senhor é um amigo, o senhor conquistou meu coração, tá? Pastor Alberto Serafim é meu amigo de muito tempo, foi meu presidente da SEADER, foi presidente da SECAM, hoje é quarto secretário da CGADB, um amor de pessoa, já estive na igreja dele algumas vezes, e nós estamos aqui hoje para sermos instrumentos do Senhor. Certamente Ele vai nos usar para a glória dEle. Que Deus em Cristo possa nos abençoar, nos dar graça. Então vamos começar com a nossa querida irmã, doutora Valquíria Salinas, ali de São Paulo. Irmã Salinas, pornografia na quarentena é pecado? Qualquer dia, né? Não só na quarentena. Hoje a gente estamos vivendo tempos, né, em que tudo a gente coloca para a quarentena, né? Porque tem mais tempo para ficar em casa, mais tempo de acessar as coisas. A pornografia não só é pecado, como ela é extremamente prejudicial. Não só para o jovem, que às vezes inicia... jovem, às vezes os adolescentes, eu observo, e tem inclusive um estudo que mostra que os adolescentes entre 11 e 12 anos hoje já têm acesso pelo próprio celular, um manda para o outro uma mensagem, uma imagem, e ali uma criança de 12 anos, um pré-adolescente tendo contato com imagens, e ali começa a curiosidade. E se Deus não tiver misericórdia, por isso a importância que os pais saibam lidar com essa questão das redes sociais, do celular, porque é enviado. Certo dia, eu estava dando uma palestra no Espírito Santo, inclusive era com a equipe da CPAD, e antes de eu entrar, assim, eu peguei o meu celular. Quando eu peguei meu celular, olhei assim, veio uma imagem. Rapidamente, eu estava para entrar na igreja e quando eu olhei a imagem, eram imagens pornográficas. Aí você me pergunta, nossa, mas como isso? Irmã Valquíria, você recebe imagem pornográfica? Olha o absurdo, eu estava num grupo de WhatsApp de um hortifruti aqui da minha cidade que manda as promoções.
Só que esse grupo não era fechado, que só o hortifruti mandava. Então, os clientes faziam pedidos. E nisso uma pessoa mandou errado. Ou seja, em minutos eu deletei, mas eu quero dizer, eu recebi uma imagem de uma pornografia e falei, Jesus, eu sei que tem poder, o que é isso? Imediatamente as pessoas xingaram, era uma imagem de era um WhatsApp de hortifruti. O mesmo acontece com crianças hoje, onde elas recebem imagens, e por isso os pais precisam saber quem são os amigos, com quem qual é a rede, porque essa coisa de dar celular para criança, primeiro que o pastor deve ter ele tem a visão dele, a minha visão, eu acho que criança não é para ter celular. Por que criança precisa ter celular conectado a redes sociais, a Facebook? Se você for ver, por lei, a criança não pode estar no Facebook. E aí ela começa a receber, e a criança tem muito mais facilidade do que a gente. E como que você vai lidar com isso se essa criança, o primeiro momento, a mente dela, o psiquismo dela não está preparado para ver imagens e cenas. Então, ela vê uma imagem, uma foto, um vídeo, isso pode já estar comprometendo de início o psiquismo dela. E isso leva o quê? A que, de uma maneira bem cedo, comece a ter um prazer em ver a pornografia e vira um vício. E aí é o problema que isso vai trazer consequências não só para os jovens, que a gente tem visto muitos problemas dentro de nossas igrejas, e inclusive dentro dos casamentos, onde o vício pela sexualidade, visto pela questão da pornografia, faz com que essa pessoa fique viciada e aquilo cria uma dependência. Estudos mostram que essa dependência é como se fosse um vício da cocaína, em que cria no cérebro da pessoa a necessidade dela estar sempre visualizando aquilo. Eu não vou me estender que tem um pastor, senão eu não paro de falar, me perdoe. E temos Pastor um Sérgio especialista aí. Doutor, é um prazer te ouvir, tá? Pode falar pastor, o prazer é meu, imagina. Concordo plenamente com a doutora. Deu um apagão aqui. Eu concordo plenamente com a doutora quando ela diz que criança não deve ter celular, porque hoje existe uma facilidade muito grande de acesso às redes sociais. Me lembro de um pai que eu falei com ele e perguntei qual a idade do seu filho. Meu filho tem 12 anos. Eu disse, ele tem um celular bom. Pessoal, só tem que ter cuidado, porque é perigoso. Não, mas meu filho não consegue acessar com tanta facilidade. Eu disse, me dá seu celular aqui. Fui lá no Google e falei... Teve um probleminha aqui, o pastor Sérgio Brito, a rede dele caiu. Mas, irmã Salinas... É isso, vamos lá, enquanto o pastor retorna. Tem um estudo que mostra que 60% dos adolescentes vão receber uma imagem através do celular. Ou seja, 36% vão acessar no computador, que aí talvez é um ambiente onde no computador a família esteja ali, maior, a família esteja mais presente, ou seja, então é importante observarmos o que os filhos estão fazendo, né? Principalmente esses pais que dão esses celulares para os seus filhos. Pastor, por favor, o senhor retornou. Caiu aqui, tá? Né? Caiu. E aí eu abri e apareceu um monte de cena pornográfica. O pai ficou apavorado. O grande problema é que os pais não têm esse cuidado. Por exemplo, hoje o que a mamãe faz com o bebê? Às vezes é criança, dá um celularzinho na mão dele para ele ocupar o tempo. E com isso ele fica mal acostumado. Eu me lembro de um episódio clínico que um pastor encaminhou o filho para eu atendê-lo. Esse filho ainda era muito novinho. Ele devia ter, me parece, 10 anos. E qual era o problema desse filho? Estava muito mal na escola. E aí a diretora orientou que eu procurasse um acompanhamento. Como a família me conhece, encaminhou para mim. Quando eu fui fazer o acompanhamento, o que eu descobri? Esse menino, com 10 anos, ele já estava se viciando em pornografia. Como? A família tinha uma TV a cabo, tá?
e ele acordava de madrugada, ia para a televisão para assistir filmes pornográficos. E ele estava ficando completamente descontrolado. Eu chamei os pais e orientei que cancelasse a TV a cabo, senão eles iam perder essa criança. Resultado, essa criança hoje é um homem adulto e com uma boa índole, mas poderia ter tido uma deformação no caráter e da personalidade. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque hoje está cumprindo o que o profeta Isaías disse. O profeta Isaías disse que chegaria um tempo que aquilo que é certo se tornaria errado, e aquilo que é errado se tornaria certo. Estamos vivendo exatamente nisso. Essa é a situação que a gente vive hoje. Então, nós temos que atentar, porque a sexualidade é algo maravilhoso, tá? E o que é sexo? Sexo é a distinção do macho e da fêmea, ponto. A sexualidade é o desenvolvimento disso que Deus colocou dentro da gente. Quando eu dou palestra para jovens e adolescentes, eu deixo bem claro para eles que não é pecado sentir desejo sexual. É normal, Deus fez isso. O pecado está em querer satisfazer esses desejos indevidamente. Aí que vem o pecado. Mas sentir o desejo é normal. Por exemplo, a menina, quando tem a menarca, a sua primeira menstruação, a tendência desse desejo é aumentar. O rapaz também, quando ele começa, quando ele se torna um rapazinho, o desejo vai aumentando. E agora, nós da igreja precisamos orientar como administrar isso. Infelizmente, com todo respeito aos pastores que me ouvem, tá? Me acompanham, a maioria das igrejas não toca esse assunto de jeito nenhum. O rapazinho vai para o casamento cego. E aí, hoje, devido à facilidade de informações, pega informações erradas nas redes sociais, pesquisa lá e aprende um monte de coisa errada. A doutora estava falando sobre o perigo da pornografia. O problema é que, além da pornografia viciar, toda pessoa que começa a ver pornografia, automaticamente homem ou mulher, meninos ou meninas, começa a se masturbar também. Porque vê aquelas cenas, desperta o desejo, e como vai satisfazer esse desejo se não tem um parceiro ou parceira? Vai se masturbar. Aí surgem dois vícios. O vício da pornografia e o vício da masturbação. Aí o que o jovem cristão diz? Ele pensa assim, estou falando coisas que eu conheço. Eu digo que a minha palestra não é teórica, é prática. São quase 20 anos nessa vivência. E aí o jovem diz assim, eu vou me casar, porque quando eu me casar eu me livro da masturbação. Não se livra. Ele vai se casar e vai continuar praticando a masturbação. Por quê? Porque é o... Sim, querida. Perdão. E porque não vai o cérebro prazer dele... com a companheira. Exatamente. Isso que eu ia falar. Não vai ter prazer com a companheira, por quê? Porque o cérebro dele acostumou com o prazer através da textura da mão. A textura da mão é diferente da sensibilidade do órgão genital da esposa. Aí vai para o ato sexual e aí vai ficar incompleto. Eu conheço um monte de casos. Termina a relação sexual e vai para o banheiro se masturbar. Se não fizer um tratamento com especialista da área, com psicólogo, psicoterapeuta, sexólogo, vai continuar com esse problema. E o pior, quando a esposa descobre, misericórdia, fica difícil para restaurar um casamento desse. Porque a mulher, quando descobre que o marido é viciado em pornografia, ou esse marido está sempre se masturbando, o que ela pensa? Eu não sou suficiente para dar prazer ao meu marido. A autoestima vai lá embaixo, ela começa a se sentir um lixo. Só Deus e um tratamento específico para mudar essa história. E outra coisa para finalizar aqui, porque a doutora fala muito, eu também não fico atrás, tá? O problema é que depois essa pessoa vai ficar vivendo de aparência para tentar cobrir uma realidade. E eu sempre digo que vício é vício, seja ele de maconha, de cocaína, de bebida, de mentira, de roubar. O vício está aqui, olha, tá? Toda pessoa viciada, ela é uma doente, ela precisa de cura. E o melhor caminho é procurar um tratamento específico, mas não adianta o tratamento se a pessoa não quiser a cura. Ela tem que aceitar isso. Bem, eu tenho um problema, eu tenho uma deficiência, não consigo vencer sozinho, eu preciso de uma ajuda. Aí sim, procurou ajuda, Deus vai entrar com providência e vai ajudar a usar alguém para ajudar essa pessoa.
O senhor estava falando, pastor, e eu estava recordando aqui de alguns casos, porque eu também vou, às vezes, dou encontro de casais, atendo consultório, essa coisa toda. O que eu tenho visto de mulheres também com vício da masturbação. E que não tem prazer com o órgão sexual do marido. Então, tá virando uma coisa. Eu cheguei num encontro de casais que eu fui palestrar em um determinado lugar. Depois me procurou um casal, tinha 1 ano de casado. Aí, a gente se casou, tal. Primeiro, já tinha um problema de vários relacionamentos, mesmo dentro da igreja, do pecado da fornicação. Que aí compara um com o outro. E ela ainda, além do mais, como ela tinha a questão da fornicação, ela ficava mudando de companheiro. Da masturbação, perdão. E ela ficava mudando de companheiro. E aí ela não sentia prazer com o esposo. E aí, o que eu fui trabalhar? Fui trabalhar essas questões com ela para tentar mostrar para ela a questão. Primeiro, ela tinha o vício da pornografia e da masturbação. O que ela olhava, aquela relação sexual maquiada, aquelas que eu digo assim, certa vez eu vi uma atriz pornô dizendo: a gente finge um monte de coisa, é ângulo de câmera, é a mulher perfeita, é o homem lindo e perfeito, não é uma realidade humana. E vai se criando no mundo fantasioso, e através dessa masturbação, essa mulher ela não conseguia ter prazer com o marido. Ela, com 1 ano de casada, ela queria se divorciar do marido. Eu falei, homem nenhum, né? E eu costumo dizer no consultório, ou mulher nenhuma, se você não se tratar e não se conscientizar, como disse o pastor, e a transformação começa na mente, você reconhecer, eu preciso mudar, eu tenho um problema, se arrepender, buscar ajuda, porque o problema dentro das nossas igrejas, pastor, o que acontece? É que as pessoas ficam fingindo o casamento perfeito, o casamento lindo, e são insatisfeitas sexualmente. Eu pego o caso de 20 anos de casado que fala assim, eu não tenho prazer nele. Com ele, a mulher diz, eu não tenho prazer com ele. Ele diz, eu não tenho prazer com ela. Mas aí, quando você vai desvendar e vai buscar as questões, estão lá na pornografia. Mas a pornografia é só para apimentar. Apimentar não, é destruir a sua vida. É algo diabólico e o cristão tem que ter consciência disso. Que isso, psiquicamente, traz um transtorno devastador para a vida conjugal. E os jovens precisam entender que eles podem canalizar, porque essa libido, né? Eu teve um jovem que chegou para mim e falou assim, irmã Valquíria, pelo amor de Deus, a gente vive fornicando. Ora para Deus tirar o desejo. Eu falei, você tá louco? Deus deu o desejo. O desejo é saudável. É uma bênção do Senhor. Mas você precisa ter o quê? Domínio próprio. Você precisa saber que você tem libido, que você tem desejo, canalizar a sua energia. A Bíblia diz que os solteiros cuidem das coisas do Senhor. Então, vai canalizar, vai fazer trabalho na casa do Senhor, vai estudar, vai fazer exercício físico, vai namorar com equilíbrio. E você vai canalizar. E não ficar visualizando, não ficar se masturbando, porque isso vai trazer prejuízos. E aí é onde a gente vê tantas pessoas infelizes dentro do casamento na área sexual. Então, a igreja precisa, como o pastor tem feito, a gente tem feito, dar essa abertura, ter conversas, bate-papo com os jovens, uma conversa aberta, franca, onde eles possam fazer perguntas e respostas para entender o que é a sexualidade. Porque num período foi o seguinte, de um extremo, onde não se falava nada de sexualidade no mundo afora. Hoje foi para permissão a tudo. Tudo é possível e tudo pode. E aí onde a gente tem visto tantas coisas, tantos problemas e uma mente cauterizada, que a gente vê muito dentro das nossas igrejas. Eu estava fornicando, então a partir do momento que eu casei, meu pecado acabou. Não. A palavra de Deus diz diferente, que temos que confessar. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aí, irmã Valquíria, isso é coisa antiga. Não. Você quer ir para o céu? Então, você precisa confessar. Se você tem um problema de pornografia, seja solteiro, seja casado, confessar. A Bíblia diz que o que ligares na terra será ligado no céu. Tem que procurar um líder espiritual. Temos visto, dentro de nossas igrejas, muitas pregações, não importa o que eu faço, ele me ama. Como a gente vê alguns louvores. É verdade.
Não importa o que você faz, ele te ama. Mas o que você faz tem consequências para a sua vida. Então, assim, primeiro momento, reconhecer que precisa de mudança. Após esse reconhecimento, você vai procurar alguém para confessar, de preferência o seu líder. Por quê? Porque eu posso confessar para Deus e Deus me perdoa? Perdoa. Só que o inimigo aproveita essa brecha no mundo espiritual para entrar. Por quê? Você está perdoado mesmo? Faz, depois você pede perdão para Deus. Outro dia eu estava na faculdade teológica dando uma aula de ética. E dentro da aula foi esse tema de sexualidade. Aí um aluno me disse assim, professora, eu estava na igreja e lá na igreja, perto do bebedouro, ouvi 2 jovens no dia da ceia dizendo assim, olha, eu não vou tomar ceia, um disse para o outro. Aí o outro disse, mas por quê? Porque eu tenho relação sexual com a minha namorada e eu sei que isso não é certo, então não vou tomar ceia. O outro disse, que nada, cara, pede perdão para Deus agora e toma ceia e tá tudo certo. Ele falou assim, o problema é que eu sei que eu vou cair de novo. No mês que vem você pede perdão e tá tudo certo. E é aí onde a gente vê uma geração que não só de jovens, que a gente não pode julgar, colocar um peso em cima dos jovens, mas pessoas que vão para um casamento sem acertarem a vida com Deus, sem modificarem a atitude, o comportamento. E aí vai, não tem problema, eu masturbava antes quando era jovem, agora eu masturbo porque eu sou casado. E aí vai seguindo e vira esse ciclo vicioso, né? Doutora Salinas, a gente entrou num ponto muito sensível e um ponto que não atinge não somente os jovens, mas sim homens e mulheres de idades um pouco avançadas, que a senhora tocou no assunto também, que são casados, talvez com algum tempo de casamento, e gerou muita dúvida. E a gente estamos aqui para esclarecer essas dúvidas, e eu queria perguntar à senhora algumas dicas para o jovem que tem essa dificuldade, para o homem casado que tem essa dificuldade, ou mulher casada, ou para a menina nova que tem essa dificuldade, uma dica para vencer, uma dica para a gente superar essas dificuldades, superar essas coisas que trazem muitos malefícios às nossas vidas, tanto física quanto cristã. Então, eu acho que a primeira dica é você reconhecer que você quer mudar. Reconhecer que isso é pecado. Reconhecer que isso não é saudável para o seu relacionamento conjugal, para o seu psiquismo. E entender em que situações normalmente se tem mais acesso, por exemplo, à pornografia. Está angustiado, está com medo, está preocupado? Quais sentimentos que permeiam o momento em que você vai em busca disso? Em segundo momento, muitas vezes a gente ouve no consultório assim, e o pastor está aí e pode concordar comigo e trazer outras experiências. A gente ouve assim, isso é impossível eu parar. Eu não consigo parar. A palavra que eu mais ouço é mais forte do que eu. Não é verdade. A Bíblia, eu creio que assim, a nossa mente é a sede das nossas emoções. Se nós estivermos com a nossa mente voltada a Cristo, a nossa mente domina o nosso corpo, domina o nosso psiquismo, através da nossa mente. A Bíblia diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando eu não me conformo, quando eu entro em contato e não fico naquela questão, aceitando, porque começa, como disse o pastor, um videozinho, uma coisinha aqui, quando você vê, você vai indo e você vai se aprofundando, e isso pode se tornar cada dia mais sério, não só uma questão, às vezes, de relações, às vezes, de você ver relacionamentos héteros, começa a ir para homos, e pode entrar até num outro caminho, que é muito mais sério ainda, que inclusive a questão da própria pedofilia, em alguns casos, pode chegar a isso. Então, assim, reconheça, busque ajuda espiritual e de um profissional. Por quê?
O profissional da área da psicologia, da psiquiatria, vai te ajudar nessa área profissional, entender quais são os seus conflitos internos, por que você é tão carente e dependente disso, a ponto de ficar aprisionado. O pastor vai te orientar na parte espiritual, vai estar junto com você. Você precisa canalizar para quê? Para oração, buscar ao Senhor. Quando aquilo for você, eu vou vencer em nome de Jesus, vai ler a palavra de Deus e você vai canalizar esse foco para um outro lado. Reconhecer que errou, pedir perdão, falar. Se é solteiro, vai falar com o pastor e vai buscar ajuda, porque o seu líder, o seu pastor vai estar assim, você está conseguindo sair? Porque existem recaídas. Não, você recaiu, mas estamos aqui, você vai vencer. E é assim, passo a passo, dia a dia. Quando você confessa no mundo espiritual, você tem uma convicção daquilo que você falou, você conversou com o pastor, você conversou com o psicólogo no lado psíquico. O que acontece? Você expôs a sua fragilidade, a sua dificuldade. E ali o profissional vai te ajudar a vencer essas etapas. O pastor vai estar te acompanhando e dizendo assim, minha filha, junto com a sua esposa, se é uma mulher, se é homem, junto com o rapaz. Eu digo pastor, conselheiro com a esposa, não atender só uma moça, mas atender sempre, se for uma moça, ter alguma outra moça junto, alguém confidente, alguém que o líder tenha o sigilo absoluto, assim como psicólogo, pastor. Isso é fundamental para a confiança. E acompanhar esse momento, tratar, entender que Deus o ama, entender que às vezes essa fragilidade, esse sentimento, esse desejo que essa pessoa tem é íntimo. Quando ela entende esse processo, isso tende a passando e ela vai vendo que existem outras formas de prazer que não necessariamente essa. Pastor Sérgio Brito. Pastor Sérgio Brito. Acho que congelou a imagem dele aqui na internet. Pastor Sérgio Brito. Oi. Voltou. O senhor, como um pastor, como um grande... Caiu a rede dele. Enquanto ele não vem, está entrando, eu vou aproveitar e falar. Uma questão que acontece muito, a pessoa fica com medo de confessar. E ela deixa, e aquilo vai tomando conta cada vez mais, e ela vive no pecado. Na verdade, a pessoa que busca essa prática da sexualidade, ela tem uma necessidade de uma intimidade, de um prazer, de sentir o prazer. Mas, na verdade, a pessoa cristã pode perceber que ela pode sentir amada, ter uma intimidade com Deus. Vamos deixar o pastor Sérgio. Pastor Sérgio Brito, o microfone do senhor está cortado. O microfone do senhor está cortado. Foi. Tá ouvindo? Aí, tá me ouvindo agora? Agora tá. Eu tive muita interferência, eu não consegui ouvir tudo que a doutora falou, eu ouvi muitas coisas, mas tem bastante coisa que eu não ouvi. E é um problema muito sério. A dica, ela deixou bem claro, é encher a mente, tá, com a palavra de Deus, tem envolvimento, porque tudo está na mente, tudo vem da mente. Por exemplo, a pessoa que tem dificuldade de sentir prazer sexual, aonde está? Não está nos órgãos genitais, está na cabecinha. Por isso que é importante fazer um tratamento. E aí, voltando à questão da masturbação, que está sendo forte da questão, o problema é que a masturbação, ela, além de trazer problemas espirituais, traz problemas também emocionais, tá? Além dos problemas físicos que eu falei aqui, da textura da mão e a textura do órgão genital masculino ou feminino, também traz problema de ordem emocional também. Por quê? Segundo alguns especialistas, uma masturbação, a energia que se perde em uma masturbação corresponde à energia perdida em 5 relações sexuais. Imagina a pessoa que se masturba 2 vezes por dia. Olha
quanto de energia que ela vai perder. Isso vai trazer problema aqui na cabecinha dela. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu atendi um rapaz evangélico de 22 anos que foi encaminhado para mim porque ele estava ficando careca. Com 22 anos, já tinha perdido a metade do cabelo. E aí ele foi ao dermatologista. O dermatologista disse, isso não tem nada a ver comigo, não. Mandou para o neuro. O neuro falou assim, o seu problema é emocional. Aí, como o neuro trabalha com a gente na mesma clínica, encaminhou para mim. E quando eu fui fazer a análise dele, o que eu descobri? Ele era viciado em masturbação desde a adolescência e se masturbava 5 vezes por dia. Ou seja, ele tinha mais ou menos 25 relações sexuais por dia. Quem aguenta isso? E aí o que aconteceu? Ele ficou com a mente fraca e aí ele não dormia, estava a poder de remédio para dormir e estava ficando careca. Comecei a trabalhar a cabecinha dele, encaminhei para um psiquiatra, que é o especialista dessa área, e começamos a fazer um trabalho de parceria. Psiquiatria, psicoterapia, psiquiatria, psicoterapia. Ele ficou curado. Esse rapaz hoje, ele é casado, tem família, está curado. Mas ele procurou ajuda. O grande problema é que as pessoas se acomodam à situação. Ela acha que ela vai poder vencer sozinha e, às vezes, não vai conseguir, na maioria das vezes, não consegue. Quando a doutora falou de mulheres também, quando a gente fala de masturbação, a gente focaliza mais no homem, né? Mas muitas mulheres são viciadas em masturbação, já tratei de várias. O grande problema hoje é a facilidade que se tem para conseguir. Por que hoje a homossexualidade está muito avançada? Por causa da libertinagem, que é liberdade sem controle. E aí, quando se fala da homossexualidade, a gente acha que na igreja não tem. Meu Deus do céu, o que tem de jovens nas igrejas evangélicas com envolvimento com homossexualidade, eu conheço um montão, porque eu trato disso. E tratamos disso no seminário, né, pastor? Falamos disso no seminário. E quando eu pego isso no consultório e a pessoa quer ser ajudada, a gente vai trabalhar para ajudar. Só que hoje estão encarando isso como normal. Não, é normal, porque hoje já existe a igreja da inclusão, onde você é homossexual e tem relacionamento com pessoas do mesmo sexo, você vai lá, pode adorar a Deus, eu só não sei se vai poder ir para o céu. Tá? Pastor, adorar a Deus até pode. Oi. Pastor Sérgio, um dos motivos da gente realizar aqui no Rio de Janeiro o seminário O Jovem e a Sexualidade foi porque nas minhas caminhadas na UADER, o senhor sabe que a gente rodava os congressos de jovens e adolescentes no estado do Rio de Janeiro. Uma das minhas maiores tristezas era olhar para o departamento de jovens de uma Assembleia de Deus tradicional e não conseguir identificar muitas das vezes quem era homem e quem era mulher. A gente via as meninas de calça comprida, cabelo cortado, brinco, falando com gíria, com gingado de homem, e os meninos com um jeito muito difícil de compreender. Então, a gente, como cristão, eu na época, como líder de adolescente do estado do Rio de Janeiro, vice-líder, eu me senti na obrigação de movimentar algo para ajudar essa juventude, para ajudar os ministérios, para ajudar a liderança, porque, como o pastor Sérgio Brito falou, às vezes os líderes de jovens não fazem nada porque não têm conhecimento para tratar. E o pastor Sérgio Brito, naquele seminário, pós-seminário, pastor, passaram-se uns 3 a 4 meses, uma líder de jovem me procurou e falou: José, com o esclarecimento que Deus trouxe através da vida do pastor Sérgio Brito, naquele dia, em Parque São Vicente, quero até deixar um abraço para o pastor André Luiz, que foi o presidente daquela igreja, que é o presidente da Assembleia de Deus de Parque São Vicente, que hospedou esse evento. Ela disse que tinha um jovem na igreja dela que precisava de ajuda, mas ela não tinha capacidade técnica para ajudar. E o pastor Sérgio Brito trouxe a orientação, depois ela levou esse jovem no médico, e ele foi tomando as doses de hormônio, e ali ele foi recuperando, foi se tratando, e ela falou: José, tá funcionando, graças a Deus. A igreja entrou com a palestra, pastor Sérgio Brito, manda um abraço para ele, ela pediu para agradecer o senhor, e graças a esse conhecimento, a gente
conseguiu a iniciar uma grande caminhada nesse sentido. Então, quero deixar só esse comentário para também edificar a fé dos irmãos que estão palestrando, porque essa palestra é para trazer edificação para a vida de quem está precisando de liderança e que estão assistindo essa live. Perdão, pastor. Eu sempre digo... Perdão. Fale, meu anjo, pode falar. Não, pode falar, meu pastor. As damas têm prioridade. Não, pastor. Eu sou homem à moda antiga. O senhor é pastor. Eu respeito. Raiz. Então, deixa eu concluir aqui. Tá bom. Então, eu sempre digo nas minhas palestras que a homossexualidade tem 3 fontes. No consultório, eticamente falando, eu só apresento as 2. Mas nas palestras eu falo das 3 fontes. Quais são as 3 fontes da homossexualidade? Primeiro, má formação cerebral, isso vem da infância, eu falo, por isso que a doutora logo no início falou que os pais devem acompanhar as crianças, observar, porque se uma garotinha de 5 aninhos começa a brincar com a outra de 5 aninhos, uma toca no órgão genital da outra, abraça, beija, isso dá prazer. E vai começar fazendo porque é prazeroso. Aí vai crescendo, adolescentezinha, quando fica mocinha, não, isso não funciona para mim, muda, não quer aquilo. Mas quando estiver amanhã casada, de repente olha para uma mulher e sente atração por aquela mulher. Será que eu sou homossexual? Não, ficou registrado no cérebro dela, por isso despertou aquele desejo. Má formação cerebral, tudo isso tem que trabalhar. A outra é problemas hormonais, que foi o caso desse rapaz. Problemas hormonais. E isso se vê na infância. A criancinha, se tem aquele jeitinho meio afeminado, o rapaz, a menininha tem um jeito meio de homem, ainda é criança, o correto é levar no endocrinologista para fazer um teste hormonal, para ver como que está o hormônio e trabalhar. E a outra é espiritual, é o demônio na vida das pessoas. E se é espiritual, não adianta tratamento, tem que ser libertação mesmo. Mas essas 2 outras sempre têm a interferência demoníaca. Agora, irmão José Reis, esse assunto é muito melindroso, é muito sério. Tá? Quando uma mãe me procura para tratar de um adolescente que tem esse problema, a primeira coisa que eu pergunto, ele quer o tratamento? Porque se ele não quiser, eu nem pego. Antigamente eu até pegava, amanhã não vou levar contra a vontade, eu até aceitava, hoje eu não aceito mais, porque já me levaram no conselho tutelar por isso. Eu atendi um rapazinho de 16 anos, quando ele chegou no consultório, eu disse assim, você veio porque quis? Não, minha mãe me obrigou. E por que sua mãe te obrigou? Porque eu sou homossexual e ela não aceita porque ela é evangélica. Filho, não, se você não quer tratamento, eu não vou cuidar de você. Mas se você quiser, eu posso te ajudar. Não quero, não. Aí mostrei para ele que tinha como ajudar, contei algumas experiências. Depois chamei a mãe perto dele e falei assim, olha, eu não vou cuidar do seu filho porque ele não quer. Se ele quisesse, eu poderia ajudar. Tá? E depois eu mostrei como que ela teria que lidar com a situação. E não demorou alguns meses, eu recebi um oficial de justiça me procurou na igreja com uma intimação para mim, para ir depor no conselho tutelar, porque o rapaz deu uma parte dizendo que eu constrangi ele, eu fui contra a opção sexual dele. Então isso é muito sério. Se a pessoa não quiser mudar, nem Deus muda. Deus só faz alguma coisa quando a gente quer. A pessoa não quer. Então não adianta procurar tratamento. A primeira coisa tem que fazer a pessoa entender que ela tem um problema, que ela precisa e que isso vai trazer problema sério. Eu não sei, talvez possa até ser que algumas pessoas aí que têm a prática da homossexualidade estejam me ouvindo, me assistindo. Eu vou contar aqui uma experiência de um rapaz que eu atendi com depressão. Ele tinha 37 anos e ele era um homossexual assumido, não evangélico. E ele falou para mim assim, doutor Sérgio, meu maior arrependimento é ter me assumido aos 17 anos. Se eu soubesse que era uma vida tão sofrida, tão discriminada, eu lutaria contra. Hoje eu tenho 37 anos, não tenho mais como voltar atrás e hoje eu sofro por isso. Então fica um alerta aqui, porque Deus fez o homem para ser homem, a mulher para ser mulher e fim de papo. Não tem esse negócio. Aí estão querendo torcer a Bíblia para apoiar o que é errado. O que é errado e acabou, fim de papo. Então, aqui, para eu fechar aqui, que já estamos quase no final, senão a doutora não fala mais, ela vai dizer, meu Deus, aquele Sérgio Brito do Rio é falador, hein? Então, vamos lá. Aqui, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6,
versículo de 9 a 10, ele diz assim, ó, Paulo confronta a imoralidade praticada na sociedade de Corinto. Corinto era uma cidade terrível, havia muita imoralidade. E Paulo, ele condena isso, tá? Dizendo o seguinte, não sabeis que nem os injustos, que não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os afeminados, viu? Nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, evangelho é transformação de vidas. Aceitou a Cristo, tem que viver em novidade de vida. Se matava, não vai matar mais. Se roubava, não vai roubar mais. Se vivia na prática da homossexualidade, terá uma libertação. Muita gente que assistir isso aí vai me condenar, mas não tem problema. Eu fico com a palavra de Deus, que é a regra de fé, é a nossa regra, é a nossa bússola, e a palavra tem que ser pregada. Eu ainda prego na igreja sobre salvação, libertação e transformação. Evangelho não é essa bagunça que está por aí hoje, não. Evangelho é mudança de vida e é preciso que haja isso. E uma coisa bem interessante nessa área, é importante dizermos que tem a ver com comportamentos familiares. Eu até escrevi um livro, e no meu livro, publicado pela CPAD, eu falo sobre a questão da homossexualidade, masturbação, eu tenho um capítulo só sobre sexualidade. E eu coloco alguns casos, lógico, sem o nome, nome fictício tal, de atendimentos. Então, eu tive, por exemplo, crianças que sentem o desejo por outras crianças, porque tem as famílias estão sendo desestruturadas. Eu, trabalhando na área... Uma das áreas que eu trabalho na área analítica, e observo que a criança, em vez do menininho se identificar com a figura do pai, ele se identifica com a figura do sexo oposto. E aí começa a ter alguns problemas. Mães que chegam para a filha e falam, homem nenhum presta. Vai criando na cabeça dessa filha que homem nenhum presta. Aí a carência afetiva, com essa liberdade, faz, amiga, vamos sair, acampamentos, cuidados que temos que ter, menina que vai dormir na mesma cama com a outra, o toque. O nosso corpo é composto por zonas erógenas. Ao ser tocado, libera libido. E isso pode trazer consequências depois. Então, assim, e eu vou falando das questões, e eu me recordo que eu atendi um jovem que era líder de uma determinada igreja, uma vez no consultório, e esse jovem ele veio por outro fator. Ele queria mudar aparência, que ele não gostava da aparência dele. Ele tinha uma aparência muito bonita. Quando eu fui descobrir, na verdade, ele tinha uma questão com a homossexualidade, e ele falou assim, já estudei tudo sobre homossexualidade, já orei, já jejuei, já fiz campanha de oração, e minha vida não mudou. Eu falei para Deus, então Deus me tira. E por coincidência, ele acabou caindo no consultório, não sabia que eu era cristã, e a gente começou a conversar. E aí a história era mais ou menos a seguinte: quando a mãe dele engravidou-se dele, namorava, 6 meses, o pai foi embora. Aí o pai veio, quando ele tinha, de novo, 6 meses de nascido, ficou 1 ano e foi embora. Esse cara casou, teve filhos, só que ele tinha um comportamento homossexual. Ele era líder numa igreja, líder de louvor. E aí ele vem por quê? Porque através das redes sociais, da tecnologia, ele marcava encontro em questão de meia hora, ele estava dentro de um hipermercado, num banheiro, e tendo relação homossexual. E aí eu fui buscando, orando, trabalhando, buscando a história dele, ver o que desencadeou nele. Esse, na verdade, ele aí tinha a questão de abuso, tinha a questão de nunca ter tido uma referência masculina, a única referência masculina, um tio tinha abusado. A mãe era extremamente meio masculinizada. Então, e ao mesmo tempo afetiva demais com esse filho, onde deitava com esse filho, tinha outras questões. Resumindo a história. E eu comecei a perceber que a carência pela a ausência da figura paterna, no caso dele, lógico, bem colocado, no caso dele, fazia com que ele tivesse um sentimento de inferioridade, uma necessidade. Então, um dia eu comecei a pedir a Deus e olhando tal, aí eu comecei a perceber que ele ia, quando ele tinha as relações sexuais e ele voltava,
em relação aos homens, ele voltava péssimo, queria morrer, queria se matar, e ele falava, ou Deus me liberta ou eu vou me matar. E ele gostava de ter relação com a esposa. Só que a esposa descobre, aí a coisa complica, porque ela trai ele com outro cara. Resumindo a história, um dia eu comecei a perceber, e falei para ele, você está buscando, quando você procura esses homens, e você tem relação com esses homens, você está pedindo a aceitação do pai. Aí eu falei uma palavra bem forte para ele dentro do contexto terapêutico, eu falei, você que está querendo ter relação com o papai? Ele quase caiu da poltrona. Aí ele levou e começou a chorar copiosamente. Porque ele tinha ido, né? Isso era a época do Orkut, buscar o pai, encontrar o pai, encontrou o pai. Só que ele achou que o pai ia dizer, parabéns, você é o máximo, você é todo poderoso. E o pai não tinha vínculo, não tinha afeto, não tinha sido criado junto. E aí essa carência, a partir daí, ele buscava essas relações homossexuais. Quando eu interpretei para ele, falei, olha, você está buscando seu pai, mas eu vou dizer para você, você tem um pastor que você me contou, que te entende, que conversa com você sobre isso, que está te ajudando em oração. Esse seu pastor é mais que um pai biológico para você. E além disso, existe um Deus, que é um pai que nunca te deixou, nunca te abandonou. Quando eu trabalhei a figura paterna, nesse caso, ele perdeu todo o desejo por ter relações homossexuais com homem. Hoje ele é uma pessoa, graças a Deus, que tem a sua família, seus filhos cresceram, vive bem, a esposa vive bem, e ele nunca mais teve esse desejo. Ou seja, a dinâmica familiar, às vezes, também interfere. Às vezes a criança não tem culpa do que ela sente. Mas a Bíblia diz, né? O sentir, eu não tenho culpa, mas o que eu faço, né, pastor? Com o sentimento faz a diferença. Eu posso até ter um sentimento, eu lutar, eu buscar na oração, eu orar e jejuar e pedir para Deus me libertar. Agora, o que eu não posso é atuar. A partir do momento que eu atuo, eu estou deixando Deus de lado e não estou confiando em Deus. O pecado jaz à porta, cabe a você dominar. É o que a Bíblia diz, né? Domínio próprio. Exato. Pastor Sérgio Brito, a gente está com tempo bem escasso, mas a gente vai entrar já é 23 horas, já é 23 horas, né, irmão? São 23 horas. A gente vai entrar no segundo tópico bem paliativo. Meu contrato é para 1 hora só, tá? É 1 hora, né? A gente vai entrar num assunto bem de forma superficial. Não vai dar tempo da gente abordar todos os tópicos que a gente tinha combinado, mas só para deixar um plano de fundo para a gente, se Deus nos permitir, marcar a segunda parte dessa live para a gente finalizar o assunto, porque é um assunto muito complexo, é um assunto que requer muita atenção, não dá para passar todas as informações em apenas 1 hora. Pastor Sérgio Brito, abuso sexual na quarentena. Eu direcionei essa pergunta primeiramente ao senhor, só por um motivo. O senhor, como pastor de igreja, acredito que tenha muitas pessoas, meninas, rapazes na igreja do senhor. Não sei se como eu posso formular essa pergunta? É um pouco delicada, né? Mas o senhor, como pastor de igreja, talvez tenha um amigo, ou um conhecido, ou até mesmo alguém que se consulta com o senhor no consultório onde o senhor dá atendimento, que ou tem um amigo, ou conhece alguém, ou é vítima de abuso sexual dentro da própria casa. E isso a gente sabe que isso acontece, isso não é com pastor, não é com presbítero, não é com diácono. Isso aí é o ser humano que pratica essas coisas. E dentro da igreja, infelizmente, temos muito dessas coisas. E essa pergunta foi direcionada primeiramente ao senhor, por ser pastor presidente de igreja. E pode nos dar uma orientação muito grande sobre esse assunto, mediante a função que o senhor e a posição que o senhor tem hoje. Bem, veja só. Bem, eu, graças a Deus, até o momento eu não tenho conhecimento se na igreja que sou pastor tem acontecido abuso sexual na família. Se tem, eu não tenho conhecimento, e nem de igrejas de pastores amigos. Mas eu tenho conhecimento, sim, baseado na minha experiência profissional, tá? E na minha área de conselheiro. Então, sou muito procurado.
E o abuso sexual em família sempre aconteceu, a vida toda, muito tempo. Com a questão da quarentena, tem tido algumas pesquisas que têm comprovado que isso aumentou. Por quê? Porque fica muito tempo sozinho, muito tempo sem fazer nada, e aí acaba tendo essa facilidade. E aí qual a dica que eu dou? Porque o grande problema é que quando a menina ou o menino é abusado sexualmente, ela acaba não contando, tá? Ela fica com medo de falar. E muitas das vezes, quando fala, a mãe às vezes não acredita. Então é importante acreditar e observar e ter muito cuidado. Porque o abuso sexual geralmente não acontece com pessoa estranha, não. O abuso sexual acontece com a pessoa próxima, um amigo, um tio, um primo, um irmão. Eu tenho inúmeros casos no consultório de meninas que foram abusadas pelo pai, pelo irmão, pelo tio, pelo primo. E o grande problema é que isso traz marcas para o resto da vida. Eu conheço casos de mulheres que eu atendi com 60 anos que têm marcas de quando foi marcas emocionais de quando foi abusada com 10 anos de idade. E muitas das vezes isso pode trazer, tem dois pontos. Isso pode trazer um bloqueio sexual, mas pode trazer também uma liberdade sexual. Eu já tratei mulheres que eram bloqueadas sexualmente porque foi abusada, mas tratei mulheres que eram soltas sexualmente. Saía com tudo quanto era homem, não conseguia manter o casamento, só o marido, que veio da infância também, porque houve estímulo muito cedo. Então isso é muito sério. E na igreja é preciso falar disso, para trazer orientação, porque isso acontece com famílias evangélicas também. E não são poucas, não, são muitas, infelizmente. Doutora Salinas. Então, eu estava aqui ouvindo o pastor falar. Conseguiu me ouvir? Sim, sim. Eu estava ouvindo o pastor falar e estava me lembrando. O que o pastor falou é a pura realidade. Oi? Um dos meus TCCs, não sei se estão me ouvindo, quando eu ainda estava na graduação, foi sobre abuso sexual. E era trauma, o que se leva para a vida adulta. E a gente, na hora, não entende. Eu estava fazendo eu tinha 3 TCCs na minha graduação, individuais, e a professora, e um deles falou, não quero mais esse tema, e mandou eu fazer esse tema, porque meu caso era o caso de abuso. O que eu tenho observado? Eu tenho dado bastante palestras dentro das nossas igrejas sobre abuso sexual. E o que eu tenho observado? Que o índice de pessoas que sofreram abuso sexual é muito maior do que a gente pode pensar ou imaginar. Esses dias eu estava num grande evento, muito, muito grande. Quando terminou o evento, era só para professores e líderes, pastores, professores e líderes. E quando terminou o evento, vieram muitas pessoas me procurar, inclusive pastores que tinham sofrido abuso e comportamentos que eles tinham no casamento, que tinha com a igreja em relação à questão do abuso. Uma coisa importantíssima em relação ao abuso é sempre ensinar as nossas crianças, ensiná-la que qualquer um que falar que vai matar, morrer, seja papai, mamãe, é mais complexo quando é da própria família, porém, ensinar a contar. Eu peguei diversos casos, inclusive no ambiente em que eu teve uma outra palestra sobre abuso, em que eram só professores de criança. E eu percebi um número enorme de professores de crianças que foram abusados, lógico. Que talvez pela própria história eles decidiram cuidar de crianças. Ou seja, pior do que o próprio abuso em si, Firenze diz que é quando os pais, aqueles que teriam que cuidar, proteger, não acreditam na criança. Psiquicamente, eu fiz um estudo na época muito profundo sobre isso, sobre as obras de Firenze e sobre abuso sexual, e ele diz que a criança que sofre o abuso, pior do que o próprio abuso em si, é quando ela tenta contar para aquele que teria que protegê-la e guardar e ele não acredita. Então, mães e papais, se sua filha, seu filho tentar lhe contar alguma coisa, nunca diga mentira, investigue. Tome cuidado, óbvio, porque a criança tem uma fase que ela fantasia também. Tivemos um problema em São Paulo, na escola de base, que uma criança disse que foi abusada, as outras mães induziram a pergunta, a escola fechou, depois se comprovou que isso não existia. Mas, na verdade, traz no psiquismo
questões devastadoras. O que o pastor falou, eu estava recordando meus pacientes, tanto na igreja, porque eu atendo no consultório na igreja, eu tenho meu consultório particular, de pessoas que sofreram abuso e que têm problemas. Com 60 e poucos anos, eu estava visualizando a imagem de uma paciente recente que não consegue ter uma relação sexual com o marido satisfatória, jovens que queriam se casar e que quando um toca, quando lembra o agressor, vai com sequelas. Então, se você que é jovem está me ouvindo, se você teve uma questão, procure ajuda de um profissional, se liberte para você poder ir para o casamento plena, para você se libertar dessas coisas, para ter um casamento saudável. Na quarentena, eu estou atendendo muito online, e o nosso campo aqui de Sorocaba é muito grande, 400 e poucas congregações. O que eu tenho atendido de pessoas que têm me procurado e têm confessado que sofreram abusos, que a filha sofreu abuso e que o agressor, às vezes, infelizmente, está no mesmo ambiente, como foi o caso que o pastor falou. Então, assim, tomar cuidados, estar no mesmo ambiente, cuidado, começa a observar o que essa criança está mostrando. A criança dá sinais, se ela está com dificuldade de se levantar, se essa criança não quer se aproximar de uma pessoa, papai e mamãe, tome cuidado, não force uma criança a chegar perto de alguém que ela não queira. Se essa criança está tendo dificuldade no sono, criança se automutilando. Essa questão da automutilação, tem muitas crianças hoje se automutilando. Então, são sinais que essa criança não está bem emocionalmente. Então, aquela criança que sente culpa de tudo, tudo é culpa dela. Começa a analisar por que essa criança sente tanta culpa, tudo é culpa dela. Porque pode estar por trás disso algo, ela está sofrendo algum tipo de agressão. E outra coisa, dentro de nossas igrejas, às vezes a gente precisa tomar muito cuidado. E aí tem um pastor aí, presidente, que sabe dizer muito bem o papel de acolher essa criança, né, de encaminhá-la para um profissional, porque ela vai precisar o quanto antes. Quem sofre abuso precisa ser acompanhada. E a questão que eu tenho observado muito é que as pessoas que sofreram abuso, elas carregam uma culpa. Porque o que acontece? Ao mesmo tempo que, ao ser tocada, no primeiro momento, a criança ou adolescente tem nojo, após um período de toques e de abuso, o nosso corpo é composto por zonas erógenas. Ao ser tocada, libera uma libido. E isso faz com que a criança ou o adolescente volte a sentir uma certa forma de prazer, segundo os estudos. Só que não é culpa dela. Ela não tem culpa disso. E aí meio que empresta a personalidade do agressor. É muito comum você observar uma vítima achar que ela era culpada pelo ocorrido. E a igreja jamais pode culpar. Cuidado, né? E locais em que vai fazer um trabalho sobre abuso sexual e chama para frente. Vamos orar para aqueles que sofreram abuso. Nunca expor ninguém. Esse é um cuidado que nós temos que tomar, porque a pessoa é vítima. Não importa se ela tinha 12, 15 anos, foi um homem de 40 que abusou uma de 14, é abuso do mesmo jeito. Não podemos ter essa ideia machista. Usou uma roupa curta, isso aí induziu. Não, a pessoa tem um mau caráter. Não existe, eu costumo dizer, pedófilo de uma criança só. Sempre vai haver outros casos. Os casos que eu tenho atendido, eu tenho observado. Investigue. Quando você vai ver, você encaminha para conselho, você encaminha para isso, para aquilo, você vai ver. Sempre teve, vai buscar, tem uma série. Denuncie sempre. Não seja conivente. Não podemos viver com isso. As nossas crianças precisam ser guardadas, protegidas, e nós, como cristãos, mais do que nunca, temos que incentivar, ensinar como as mães lidarem com as crianças, como a criança ter coragem de falar das situações. Para quê?
o inimigo não aproveite a situação para que venham roubar as nossas crianças. Doutora, pastor e doutora Valquíria Salinas e pastor Sérgio Brito, a gente tinha combinado de fazer 1 hora de live e a gente está ultrapassando aqui um pouco tempo, porque, como eu tinha dito, é um assunto muito minucioso, muito complexo, delicado e requer muitas informações mesmo para a gente conseguir formar e orientar uma pessoa. Eu vou abrir aqui para o pastor Sérgio Brito para ele fazer... Eu sei que o pastor Sérgio Brito tem livros de sua autoria. Eu lembro que no seminário O Jovem e a Sexualidade foi vendido bastante livro, as pessoas pediram os seus livros e tal. Então eu quero que o senhor fale um pouco dos seus livros, já encerrando essa parte, que até perdão, a gente não conseguiu finalizar todos os tópicos, mas iremos marcar uma outra data para finalizar e entrar nas outras perguntas. Pastor Sérgio Brito. Irmão Reis, eu quero agradecer a oportunidade, quero louvar a Deus pela vida da doutora Valquíria, pela facilidade de falar de assuntos tão sérios. Deus abençoe a ela, marido, família, ministério. Pastor Alberto Serafim, Deus abençoe também. E a nossa CGADB, eu tive o privilégio de ministrar 2 vezes lá em Belenzinho, na Escola Bíblica para Obreiro, e depois numa reunião de obreiros. 2 vezes eu tive o prazer de ir lá. E eu quero dizer aos irmãos, eu tenho meu livro, Pérolas que Enriquecem o Relacionamento. Tudo sobre relacionamento. E tem um outro que é Palavras que Alimentam a Alma. São 2 livros. E eu tenho 13 livretos. Eu fiz livretos porque, infelizmente, nosso povo é preguiçoso para ler. Então, eu fiz esses 2 livros e livretos. Meus livretos têm 30 páginas, 32, que são 13 temas diferentes. Aí as pessoas me perguntam, encontra nas lojas? Não. Eu deixei um período na CPAD aqui do Rio e atualmente eu só estou vendendo meus livros nas palestras, tá? Mas se alguém aí fizer contato aí através da minha página, Pastor Sérgio Brito, ou através do meu telefone mesmo que eu vou deixar para você, 021 988538910, 021 988538910, com o WhatsApp, eu posso dar um jeito de mandar pelo correio para você, tá ok? Outro sim, você pode também acessar o meu canal do YouTube. Eu tenho um canal que eu sempre posto vídeos lá de 3 minutos, 5 minutos. Essa semana eu fiz um de 10 minutos a pedido para falar sobre como controlar a saúde emocional no período de pandemia. E eu fiz 10 minutinhos só, tá? E botei no meu YouTube. Você pode acompanhar lá também. Quero aproveitar para agradecer, porque hoje, por graça, eu alcancei mais de 10 mil pessoas me acompanhando na minha página, Pastor Sérgio Brito. Eu estava fazendo a transmissão do culto, aí meu secretário, pastor, tem 10.002 pessoas aqui já que curtiu aqui a página. Então isso é Deus que faz isso, é para a glória dele, tá? Então acesse minha página, Pastor Sérgio Brito, e meu canal do YouTube. Você pode se inscrever no meu canal lá, a ativar o sininho. Sempre quando eu postar alguma coisa que não é longa, é rápido, você vai ser alcançado, tá bom? E estarei sempre ao dispor. Eu fui chamado para servir e servir bem. E ai de mim se não fizer isso. Doutora Salinas. Muito obrigada, irmão José Reis, pastor Sérgio Brito, pastor Alberto Serafim. Me senti honrada estar aí com esse pastor, que é uma bênção, o pastor Sérgio, conhecê-lo. À distância, mas querendo Deus, podemos um dia nos conhecer pessoalmente. Mando um abraço do meu esposo, ele está aqui ao lado ouvindo também. Chegou um pouco do culto, que também estamos nessa correria da live. E falando de livro, eu tenho esse livro que se chama Mente Saudável, Desvendando a Psique do Jovem e Adolescente. Esse livro é pela CPAD. Alguém me pergunta assim, mas Valquíria, o livro é para o jovem e adolescente? Eu escrevi uma linguagem através do que o Senhor me orientou, que é um livro não só para o jovem e adolescente que se identifica, mas também para pais e educadores. O livro é composto por
alguns capítulos. Tem um capítulo sobre sexualidade, um capítulo sobre relacionamento, vida profissional, relacionamento pais e filhos, drogas. E aí eu vou trazendo casos e contando um pouco de experiência de consultório, de clínica de dependentes. E escrevo. Eu sou escritora da CPAD, escrevo no site Mulher Cristã, artigos às vezes no Mensageiro, na Ensinador, na Revista Obreiro, e a gente está fazendo a obra, aquilo que é possível, a gente está tentando contribuir um pouquinho. Que Deus abençoe a todos que ouviram essa live, a todos vocês. Eu me senti muito honrada estar do lado de vocês. Muito obrigada, pastor Sérgio, obrigada mesmo, obrigada, irmão José Reis. Deus abençoe. Maravilha, obrigado, eu. Pastor Sérgio Brito, pelo fato de conhecer o senhor, e a gente teve algumas oportunidades de estar na igreja do senhor, Deus trouxe a minha memória agora, o dia que eu fui com o pastor João Luiz, cultuar a Deus na igreja do senhor, e que um rapaz contou um testemunho. O senhor lembra? Não. Eu sou coroa é ruim de lembrar as coisas. Um rapaz que trabalhava na esquina da igreja, e ele decidiu entrar na igreja, e pelo treinamento que o senhor deu aos obreiros do senhor... Ele era homossexual, né? Travesti. Isso. É isso? Isso. Que ele entrou, eu lembro que ele falou que estava na esquina e falou assim, ó, eu vou entrar na igreja. E se alguém me tratar mal, eu nunca mais volto. Mas se eu for bem recebido, eu vou servir esse Deus. Ele entrou na igreja do Senhor, ali na Assembleia de Deus, Jardim Primavera, e ele disse no microfone que foi muito bem tratado, muito bem recebido pela igreja, pelos obreiros, e ali ele iniciou um tratamento, e no dia que eu fui, ele já estava vestido como um homem, como servo de Deus. Eu não tinha nem como desconfiar a posição que ele estava alguns meses atrás. Isso prova que o que o senhor fala na palestra é o que o senhor ensina na igreja, é o que o senhor aplica, é o que o senhor vive. Então, que Deus em Cristo possa continuar abençoando o pastor, escritor, debatedor da Rádio Melodia, Sérgio Brito. É uma honra muito grande estar participando desse momento ímpar com o senhor. Doutora Valquíria Salinas, eu li a coluna da senhora no canal Mulher Cristã, ali da CPAD. Eu fiquei muito honrado em poder participar desse fórum sobre sexualidade com a senhora. Pena que é 1 hora só de conversa, né? A gente poderia... Eu sou lambarizinho, pequenininha aqui, ó, no meio de vocês aí. Nada. No CNJ... Tô começando. Pastor, no CNJ, lá em Balneário Camboriú, a irmã Valquíria Salinas, todo mundo falava dela. Inclusive, eu tive conversando com o pastor Robson, que é o presidente da UADEB ali de Brasília. Também tem vários livros escritos sobre ideologia de gênero, sexualidade. Ele falou assim, José, a irmã Valquíria é uma das melhores. Muito boa. Eu falei, Deus, que eu fiquei preocupado, Misericórdia, coitada. Mas que Deus possa abençoar. E acabou de chegar uma mensagem para mim do pastor João Luiz, que ele comanda um dos maiores eventos jovens aqui do Rio de Janeiro hoje, chamado Upgrade. E ele falou assim, José, vamos fazer um seminário de sexualidade em nível Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Ele gostou muito da irmã Salinas. Pastor Sérgio Brito, sem comentários, sempre está ministrando na igreja do pastor João Luiz, e ele falou que quer fazer um seminário presencial para vários jovens aqui no Rio de Janeiro. O seminário que ele faz, irmã Valquíria, reúne 5 a 6 mil jovens ali no Centro de Convenções de Wesley, em Xerém. Então, Deus... em Xerém. Eu ouvi falar. Na verdade, eu tenho ido bastante com o CNJ, com o Conselho Nacional, que o senhor esteve, né, nos eventos. Sim. Mas no Rio, eu nunca fui nenhum evento grande assim. Aliás, eu só fui assim, a EBD, Escola Bíblica, conferência, mas nunca fui em nenhuma igreja do Rio. Pastor João, ouviu? Fica a dica. Não, então, meu Deus, o mestre lá ficou difícil, né? Ele já pediu para a gente estar agendando, então, que Deus em Cristo possa abençoar todos aqueles que assistiram essa live. E para finalizar, quero pedir ao pastor Sérgio Brito para fazer uma oração agradecendo a Deus,
nos abençoando. E para a gente finalizar esse fórum, Pastor Sérgio Brito. Então. Vamos orar. Eterno Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor, por bondade, por misericórdia, nos usou. Nós sabemos, Pai, que sem o Senhor nós não somos nada, não podemos fazer nada. Nós temos dependência total do Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida da doutora Valquíria, Senhor, que é um instrumento em tuas mãos, pela vida do esposo dela, pela família, pelo ministério que está sobre a responsabilidade deste casal. Pai querido, também quero te louvar pela vida do irmão José Reis, a família dele, pastor Alberto Serafim, pela nossa convenção geral. Também quero te pedir, Senhor, em favor de todos que têm nos acompanhado, Pai. Eterno Deus, aqueles que passam por um problema, Senhor, de homossexualidade, desvio de conduta, não sei, qualquer outra coisa, eu quero pedir ao Senhor que nesta noite o Senhor venha trazer a bênção da cura. Ah, Pai Celestial, como nós te adoramos, nós te amamos, nós te glorificamos. Eu quero te louvar de verdade, Senhor, porque nada disso aconteceria se não fosse o Senhor em nossa vida. Ó Deus eterno, e agora, Senhor, que venhamos ter uma noite de paz, uma noite de bênção, e acima de tudo, Senhor, nos prepara para o dia do arrebatamento da igreja, aquele grande e glorioso dia. Santifica-nos, ó Deus, através da tua palavra, porque está escrito: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tira de nós, Senhor, aquilo que nós não conseguimos tirar. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia, pois nós suplicamos a tua bênção, nós te louvamos, te adoramos, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar. Eu esqueci de agradecer. Quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer minha família, minha esposa, Carol Reis, está cuidando da minha filhinha. Eu tenho uma filha de 1 ano e 4 meses, Catarina, está lá no quarto segurando a potência. Ó, a Catarina já levanta a mão, já adora, já sapateia. Ela é uma Pentecostal. Pentecostal. Pastor Serafim, meu pastor presidente, que nos cedeu a página dele para transmitir esse fórum. Que Deus em Cristo possa abençoar todos os obreiros do campo de Maringá, nossa grandiosa CGADB, nossa SEADER, e os mestres que estão diante de mim aqui nessa tela. Que Deus possa... Eu não tenho palavras para agradecer. Vamos ver um dia para finalizar não, dar continuidade a esse tema que está edificando muitas famílias. Que Deus em Cristo possa abençoar a todos. Deus abençoe. A paz. Amém. Paz.